Olá, amigos, que o Senhor seja convosco. Vamos para o nosso conhecimento bíblico de hoje e eu começo com uma pergunta. Sabemos que Deus é composto de Deus o Pai, Jesus e o Espírito Santo. E desses três, quem criou todas as coisas? Será que a Bíblia tem essa resposta dessa pergunta? Em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui entendemos que Deus o Pai estava no princípio. E o verso 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui apresenta Deus o Pai e o Espírito Santo. E olha o que está lá em João capítulo 1. João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui começa da mesma maneira que Gênesis capítulo 1. No princípio era o Verbo. Agora temos que saber quem é esse Verbo. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui quem estava no início, no princípio? Jesus. Jesus estava no princípio. E a pergunta que eu tinha feito: quem da divindade criou todas as coisas? Foi encarregado de fazer todas as coisas? Ele estava no princípio com Deus. Então já vimos que Jesus estava no momento da criação. E agora grife na sua Bíblia aí o verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quem foi encarregado de fazer todas as coisas, de criar todas as coisas, todos os planetas, todas as criaturas? Foi Jesus. Vou repetir aqui o verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, a primeira função de Jesus então é ser criador. Ele criou. Verso 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui João apresenta Jesus como sendo o Criador. E olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então aqui Paulo afirma que Jesus criou todas as coisas, e ele não é um ser criado. No verso 17 diz que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Jesus, segundo Paulo que afirmando, criou todas as coisas, né? E ele também diz em Hebreus capítulo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Paulo reforça que João diz que Jesus criou todas as coisas. Então a primeira função de Jesus é ser criador. Daí teve a redenção, e hoje ele é o nosso intercessor. Mas então, como entender se Jesus criou, qual que é a função do Pai, qual é a função do Espírito Santo? Jesus vimos como sendo criador. Então, Deus o Pai, ele mantém o que Jesus criou. E a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo é gravar essas coisas na nossa mente. O Espírito Santo que nos leva a estudar a palavra, ter amor no coração. O Espírito Santo que faz isso. Essas são as funções da divindade, então. E agora vamos para João, para nós finalizar. João 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então Deus o Pai nunca foi visto por ninguém.
Jesus se revelou quem é o Pai. E esse foi o conhecimento bíblico de hoje. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, talvez. E se você ficou com dúvida, não duvide da palavra. Eu li aqui, está escrito na Bíblia. Que o Senhor esteja convosco e até um próximo estudo. A paz.